Bom, estamos de volta com mais um boletim sobre a pecuária nesta quinta-feira, última do mês de abril. O mês de maio está se aproximando e as expectativas não são muito positivas para o mercado de pecuária. Aliás, é safra, é a questão da sazonalidade, mas não só isso. Nós temos informações divulgadas nesta quinta-feira de que a Justiça Federal proibiu, numa ação movida contra a exportação de animais vivos, ou seja, o embarque de animais vivos nos portos aqui no Brasil, inclusive destacado por essa manchete que a gente observa aí da Justiça suspende a exportação de animais vivos nos portos do Brasil. Cabe ainda recurso, mas a gente está repercutindo por aqui os possíveis impactos caso seja mantida essa decisão da Justiça Federal. Nós vamos agora até Bebedouro conversar com Alcides Torres, o Scott, da Scott Consultoria, que já está conosco. Alcides, mais uma vez, obrigado pela tua participação conosco por aqui. Como é que você está avaliando essa decisão da Justiça Federal em suspender os embarques de animais vivos aqui do Brasil? Ô Braga, boa tarde. Boa tarde. O que eu acho? Eu acho que a gente não deveria judicializar as atividades rurais, tá? O bovino é uma produção do campo, assim como a soja, como o milho, como o trigo, e não tem por que essa proibição acontecer, tá? Não faz sentido a gente humanizar um produto, um alimento produzido para o bem-estar do ser humano, tá? As exportações são feitas sob rigorosas regras de bem-estar animal. O mundo inteiro faz transporte de animais, o Brasil também, internamente e para o exterior. E, além do mais, esse canal de escoamento da produção, ele fixa o homem no campo, tá? Porque a renda vai direto para o produtor e ele, com esse dinheiro ele pode investir em tecnologia, em melhores tratos, em conservação de solo e coisas desse tipo, tá? A proibição, sob o ponto de vista de que eles estão sendo maltratados, isso já tem os órgãos de fiscalização, já tem as leis, já tem as regras, já tem as normas nacionais e internacionais. O Brasil, inclusive, ele é signatário dessas normas de conduta. Isso é preocupante, tá? Porque daqui a pouco a gente vai ter que pedir autorização judicial para arar o solo, para gradear, para passar defensivos agrícolas. A gente entra num ritmo muito ruim e acaba desestimulando a produção, e as consequências eu não gostaria nem de pensar o Brasil perder a sua estabilidade alimentar, a sua segurança alimentar por conta de questões judiciais. Bom, até mesmo porque, caso não seja derrubada essa decisão, certamente cabe recurso e ainda vai ser avaliada de alguma forma. Isso abre um precedente muito, diria, delicado em relação à produção, né? A judicialização, como você mesmo disse, das atividades rurais aqui no Brasil. Daqui a pouquinho vai precisar pedir ordem na justiça para produzir um pé de alface, por dizer assim. A gente já tem, Braga, em algumas regiões do Brasil, um excesso de... A gente já pode até chamar de autoritarismo, não é? Você tem que pedir autorização para fazer quase tudo numa fazenda, tá? Não faz sentido. E essa exigência inexiste no planeta. Então, parece até que existe um quinta-coluna, como se falava antigamente, não é? Fazendo com que as nossas atividades sejam bastante prejudicadas, de maneira administrativa. Por quê? Porque a parte científica, o Brasil hoje detém o melhor conhecimento do mundo de agricultura tropical, a gente tem aí os melhores fazendeiros, correndo todos os riscos, temos o menor subsídio do mundo, os trabalhadores do campo são muito bons no que fazem, ou seja, o Brasil tem características muito boas, existe uma juventude empregada no trabalho de produzir alimento, tá? Já teve um caso anterior a esse, Braga, e a decisão final deu ganho para exportação de bovinos, tá? O Brasil, ele exporta carne bovina, exporta carne de vitelo e exporta bovinos também, tá?
Então, a gente tem esses mercados todos, a gente atende demandas culturais com relação à exportação de bovino. O nosso rebanho é competitivo. Existe todo um incômodo, porque os bovinos exportados pelos europeus, eles são muito caros e custam muito caro. Justamente esses bovinos vão para regiões e que a gente está ajudando a desenvolver a produção de alimentos nessas regiões do mundo, como no Oriente Médio, na Turquia, assim por diante, tá? E o agronegócio é um tipo de atividade que congrega todo mundo, tá? Que congrega os produtores nacionais. Impedir isso, sob alegações aí, vamos dizer assim, que precisam ser comprovadas, né? Não é um bom negócio. E se tiver alguma coisa sendo feita errada, nós temos já todas as normas que devem ser seguidas. Lembrando que o Brasil, por exemplo, tem uma das leis de meio ambiente das mais draconianas do mundo. E nós estamos submetidos a isso. Quer dizer, não faz... Isso é preocupante, para dizer o mínimo. Morrer de alguma forma, é lógico que não espera que seja revertida essa situação, porque abre um precedente, até mesmo como você mesmo disse, sobre o transporte de animais aqui dentro do próprio país, né? Se não pode exportar animais vivos, daqui a pouquinho vão proibir também o transporte, deslocamento desses mesmos animais aqui nos nossos estados, né? Em praticamente todo o país, não é isso? Ô Braga, eu vou te falar o que é isso. Isso aí é um descolamento de determinadas pessoas da vida real, sabe? Quem lê, quem estuda o assunto, quer dizer, a humanidade, os romanos já andavam com rebanhos pelo continente europeu nas suas conquistas, tá? As guerras napoleônicas também, os rebanhos acompanhavam os exércitos, né? E antes disso, na Idade da Pedra, no começo da humanidade, sempre o homem domesticou os animais para seu aconchego, para sua guarda e para sua alimentação, para se sustentar, né? O ser humano é omnívoro, então a gente consome vegetais e proteínas de origem animal, e essa é uma característica que nos fez sobreviver a toda sorte de dificuldades, tá? Evitar, de qualquer forma, esse tipo de relacionamento que nós temos com os animais, essa simbiose, é antinatural, tá? Então, por melhor que sejam as intenções de quem propôs essa ação, é bom lembrar que a Madre Teresa de Calcutá, né, que ela falava assim, de boas intenções, o inferno está cheio de gente. Isso vai provocar desestímulo à produção. A gente sabe que produzir no campo não é fácil, é difícil. Raras vezes você tem uma margem positiva, normalmente você trabalha empatando ou até com prejuízo. E a agricultura brasileira, quando eu falo agricultura, é pecuária, e produção vegetal e produção animal, a gente não precisa de mais empecilhos do que a gente já tem no nosso dia a dia. É certo. Scott, eu quero agradecer a tua participação conosco e é lógico a parceria que a gente tem aqui todos os dias, sua equipe passa as informações pontualmente e antecipa as cotações aqui para quem nos acompanha pelos canais oficiais. Aquela pinceladinha, maio vem por aí, a pressão sobre o mercado boi gordo vai continuar? Ô Braga, se nada mudar, sim, tá? A gente teve esse ano muitas chuvas, né? Claro, exceto o Rio Grande do Sul, Argentina, Uruguai, etc. Mas o Brasil Centro-Oeste, né? O Sudeste choveu bastante. Isso permitiu que o pecuarista ofertasse as suas boiadas de maneira comedida, tá? E agora, com a virada da estação do ano, a gente tem a senescência do capim, diminui a temperatura, diminui o comprimento do dia, né? Diminui a umidade e a gente tem que vender essa boiada que estava guardada nos pastos. Então a oferta aumentou, tá? Então é claro, o comprador de gado é um cara muito sensível, né? Acho que tem a pele mais sensível do mundo, é o comprador de gado. Ele está percebendo que tem uma oferta maior do que o normal, ele já derruba as ofertas de compra. Aliado a isso, a gente teve aí a gente ainda está reestruturando o mercado exportador em função da suspensão da exportação que aconteceu em fevereiro e março, né? Então o volume exportado caiu, o faturamento caiu com a exportação e tudo isso está sendo ajustado. Por outro lado,
a gente não tem o repasse dessa queda da cotação da arroba do boi e da carne no mercado atacadista para o consumidor, né? Caiu também, mas não caiu na mesma proporção. Então a gente não conseguiu ainda um estímulo para o aumento do consumo de carne e, em função disso, o mercado está largado, tá? Então a gente tem comprador ofertando pouco pela mercadoria, o vendedor segurando o máximo que pode. Em São Paulo, o ágio boi China diminuiu bastante. Ele ainda é interessante nos demais estados aí do centro-oeste brasileiro, mas esse é o quadro agora, tá? Então, considerando, o mercado a gente vale só no dia que a gente analisa, né? Porque ele muda muito. Então, considerando esse final de abril que a gente está conversando agora, maio deve ser algo semelhante e a coisa só deve virar mais para frente. É certo. Scott, mais uma vez, obrigado pela tua participação. Um abraço a toda a equipe aí em Bebedouro, pessoal que está sempre ligado aí nas informações do mercado. Mais uma vez, até uma próxima. Obrigado. Até uma próxima, obrigado, bom trabalho, saúde e sucesso a todos. A todos nós. Bom, lembrando mais uma vez que essa entrevista do Scott, o Alcides Tollens, o próprio Scott, da Scott Consultoria, está disponível, assim como outras, nos canais oficiais aqui do Tempo e Dinheiro.